Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como prometido, hoje nós vamos fazer a correção do TD de revisão que eu passei na terça-feira para vocês, ok? Então fiquem atentos, peguem aí os vossos cadernos e façam a correção com calma, com tranquilidade, para que vocês possam entender bem o assunto, tirar as dúvidas que porventura venham a ter. Lembrando que isso é um TT de revisão, lembrando que nós teremos provas em breve, então é importante vocês tirarem dúvida. Vamos lá. Na primeira questão, é uma questão já rodada, né, já feita muitas vezes, diz o seguinte: sejam os pontos A, 1, 3 e B, 2, 5, a distância entre esses pontos no plano cartesiano é. Então eu fiz aqui um esquema. Não é necessário você fazer este desenho, mas eu fiz por uma questão didática. Então, os pontos que falam no enunciado são esses dois pontos. O ponto A de coordenadas 1 e 3 e o ponto B de coordenadas 2 e 5. Nós queremos, então, saber qual é a distância entre o ponto A e o ponto B. Para isso, nós temos a equação, que vocês já conhecem. Então, basta a gente pegar esta equação e substituir os valores. Então, a distância entre A e B vai ser igual ao y do B. Está aqui o ponto B. Quem é o y do B? É 5. Menos o y do A. Quem é o y do A? Está aqui o ponto A. O y do A é 3. Então, 5 menos 3 ao quadrado, mais, abre parênteses, o x do B. Está aqui o ponto B. O x do B, 2. Menos o y do B. Aliás, o x do A, aliás, está aqui o A, o x do A é 1. Então, fazendo as contas, nós vamos ter 5 menos 3 é 2, 2 menos 1 é 1, todos ao quadrado. Então, a distância entre A e B vai ser 2 ao quadrado, 4, 1 ao quadrado é 1. Distância entre A e B é a raiz quadrada de 4 mais 1, que é 5. Portanto, marcando a alternativa, aqui a alternativa A, raiz quadrada de 5 é a resposta. Passando aqui para a segunda questão, também é uma questão que a gente já resolveu outras vezes. Diz o seguinte: a equação geral da reta que passa pelos pontos A, 1, 2 e B, 5, 0 é. Então, pessoal, toda vez que me der dois pontos de uma reta, eu posso encontrar a sua equação, tanto geral como reduzida. Nesse caso, eu quero a geral. Então, qual é o procedimento para chegar nessa equação geral? O procedimento é este aqui. Nós temos os pontos 1, 2 e B, 5, 0. A gente monta aqui esse esquema aqui, né? Determinante. Então, começamos com xy, que vai ser um ponto genérico da reta. 1, 2, que é o primeiro ponto. 5, 0, que é o outro ponto. Repete o ponto genérico xy. Faz as multiplicações. X vezes 2, 2x. 1 vezes 0, 0. 5 vezes y, 5y. Desse lado, y vezes 1, y. 2 vezes 5, 10. 0 vezes x é 0. Como vocês já sabem, nós vamos pegar esta soma, está aqui esta soma, menos, parêntese, esta soma. Está aqui a soma aqui dentro. Repetimos isso aqui. E aqui fazemos o jogo de sinal. Menos com mais é menos, menos com mais é menos, e menos com mais é menos, igual a 0. Continuando, nós vamos ter 2x. Veja que não tem nenhum termo com x aqui, para a gente somar com 2x, então só faz repetir. 5y menos y é 4y. E sobra o menos 10. Tendo em vista que esse 0 e esse 0 aqui não vão servir para nada. Estou colocando aqui apenas para questão didática, mas nem é necessário escrevê-los. Tudo isso igual a 0. Eu já tenho a equação. 2x mais 4y menos 10 igual a 0. Já é a equação geral. Porém, eu percebo que ela pode ser simplificada. Então, é sempre bom a gente dar uma simplificada quando isso for possível. E eu vou simplificar por quanto? Eu vou simplificar tudo por 2. Então, eu vou ter 2 por 2, 1. Então, fica 1x. Mais 4 por 2, 2.
Então, 2y menos 10 por 2, 5, igual a zero. Finalmente, eu tenho aqui a minha equação geral da reta que passa pelos pontos 1 e 2, 5 e 0. Marcando aqui a alternativa, corresponde à alternativa D. Continuando. Terceira questão. Dada a figura abaixo, determine a equação geral da reta que representa. Pessoal, essa questão número 3 ela é igual à questão número 2. Nós queremos saber qual é a equação geral de uma reta, conhecendo dois pontos dessa reta. A diferença é que aqui esses pontos estão sendo mostrados no gráfico, mas o procedimento é o mesmo. Então, vamos lá. Eu vou ter aqui, quais são os pontos dessa reta que eu conheço? É esse ponto, e esse ponto é 2 em x e 0 em y. Ok? E este ponto aqui, ele é 0 em x e 4 em y. Então, aqui estão os dois pontos. Aí vamos lá. X e y, um ponto genérico da reta. 2 e 0, primeiro ponto. 0 e 4, segundo ponto. Repete o ponto genérico x e y. Multiplicando, x vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. 0 vezes y, 0. Do outro lado, y vezes 2, 2y. 0 vezes 0, 0. 4 vezes x, 4x. Pegamos esta soma, está aqui a soma, menos parêntese, esta soma aqui. Aqui está ela, igual a 0. Estamos repetindo isso aqui. Jogo de sinal, menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos, igual a 0. Ficamos então com menos 4x. Estou aqui ordenando, viu? Menos 4x, estou só colocando em ordem aqui. Menos 2y e mais 8 igual a 0. O restante aqui que eu tenho é um 0, outro 0, outro 0, não servem para nada, não precisa se preocupar com eles. A equação já está correta, isso já é a equação geral da reta, porém, eu posso simplificá-la. E nesse caso, eu vou simplificá-la por menos 2. Ok? Professor, por que por menos 2? Não poderia ser só por 2? É que a gente, isso não é uma regra, mas costumeiramente, a gente deixa o termo em x positivo. E para ele ficar positivo, eu tenho que dividir por um número negativo aqui, né? Então, eu vou ter menos com menos, mais 4 por 2, 2x. Menos com menos é mais, 2 por 2 é 1, 1y. Mais por menos é menos, 8 por 2 é 4, igual 0 por 2 é 0, obviamente. Então, eis aqui a equação geral desta reta, tá bom? Então, essa é a correção da questão de número 3, que corresponde ao item B das alternativas. Vamos dar continuidade. Quarta questão. Determine a equação reduzida da reta cujo coeficiente angular m é igual a 2 e passa pelo ponto 1, 7. Ok? Então, eu quero a equação reduzida, nesse caso. Tá? Já está dito aqui no enunciado que o coeficiente angular m é igual a 2. E a outra informação é que essa reta passa pelo ponto P de coordenadas 1, 7. Como fazê-lo? Bem, já sabemos que a equação reduzida tem este formato, ok? Onde o m é o coeficiente angular e o n é o coeficiente linear. Pego aqui a equação e vou substituir. Fica y igual. Quanto vale o m? O m já foi dado aqui, ó. O m vale 2. Então, fica m 2 vezes o x mais o n. Aí eu chego aqui, ó, nesta situação.
Mas aí não está completo. Por quê? Porque está faltando o n aqui. Eu não sei quanto é o n ainda para que a minha equação fique completa. O que eu vou fazer então? Vou usar essa informação. E o que me diz essa informação? Ela me diz que essa reta passa por esse ponto. E esse ponto diz o quê? Esse ponto P, o x dele é 1 e o y dele é 7. Portanto, eu vou pegar este ponto e substituir na equação aqui. Ou seja, eu vou ter que o y, quanto é o y aqui nesse ponto? É 7. Então, eu troco o y por 7. Igual a 2 vezes. Quem é o x aqui nesse ponto? P é 1. Eu troco o x por 1. Mais o n. Continuando, eu tenho 7 igual 2 vezes 1, 2 mais n. Faço aqui a inversão. Pego isso aqui, aliás, pego isso aqui, coloco para cá. Pego o 7, coloco para cá, ou seja, eu só faço aqui a permuta dos termos. Então, eu vou ter que o n isolando, é igual ao 7, que já está lá, e esse 2 positivo passa negativo. Portanto, o n é igual a 7 menos 2, que é igual a 5. Portanto, qual é a minha equação reduzida? Minha equação reduzida vai ser y igual a 2x, que eu já tinha, mais o n. E o n eu acabei de encontrar, é 5. Portanto, eis a equação reduzida, y igual a 2x mais 5, que corresponde à alternativa A. Questão número 5. Se o ponto P, que tem coordenadas 2 e K, pertence à reta de equação x mais 3y menos 11 igual a 0, então o valor de K é. Então, aqui é um probleminha em que a gente quer encontrar o valor desse K. Veja bem, nós temos aqui a equação, ok? Nesta equação eu tenho um valor de x e eu tenho um valor de y. Tá? Então, x mais 3y menos 11 sempre vai ser igual a 0. Se este ponto P ele pertence à reta desta equação, significa, o que isso significa? Preste atenção. Significa que essas coordenadas aqui têm que tornar esta equação verdadeira. Então, vamos fazer isso. Eu vou pegar aqui esse 2, que como vocês sabem, esse 2 aqui corresponde ao x. Então, eu vou trocar x por 2, mais 3 vezes o y. Mas quem é o y nesse ponto? É a letra K. Então, eu troco o y pelo K. Menos 11 igual a 0. O resto é só contas. 3 vezes K, 3K. Este 11 negativo passa positivo, esse 2 positivo passa negativo. Então, eu vou ter que 3K é igual a 11 menos 2 é 9. Então, K é 9 dividido por 3, K igual a 3. Resposta, item D. Ok, pessoal? Então, vai acompanhando aí. Questão de número 6. Escreva a equação reduzida da reta, cuja equação geral é 12x mais 3y menos 21 igual a 0. Então, aqui eu tenho uma situação em que eu tenho a equação geral e eu quero saber quem é a equação reduzida. Tá? Então, pessoal, veja bem, na geometria analítica, equação geral e equação reduzida, na verdade, essas equações pode-se dizer que são a mesma coisa, elas representam a mesma reta. A questão de ser geral ou ser reduzida é apenas a maneira como elas são escritas. Ok? Como fazê-lo? Muito simples. Se eu tenho uma equação geral e eu quero encontrar a equação reduzida, basta eu isolar a variável y. E é isso que eu vou fazer. Eu vou primeiro aqui pegar 3y, aqui ó, estou isolando, igual, aí todo mundo passa para o outro lado. Quem é todo mundo? O 12x, que é positivo, vai passar negativo, e o 21, que é negativo, vai passar positivo. Ok?
Finalmente, o y, que eu quero isolar, é igual, abra um parêntese, igual a quem? Igual a quem já está lá, que é menos 12x mais 21. Aqui estão. Só que esse 3 que está multiplicando, ele vai passar dividindo, tá? Normalmente a gente coloca uma barrazinha, mas é porque aqui para escrever fica ruim para colocar essa barra, eu prefiro colocar o sinal de divisão. Então, o y vai ser igual, aí eu divido, menos 12 dividido para 3, menos 4x, mais 21 dividido para 3, igual a 7. Alternativa C, ok? Então, pessoal, essa é a primeira parte, é o primeiro vídeo, ok? A gente respondeu até a sexta questão, vocês façam uma correção bacana, tá? E no próximo vídeo eu trago a correção das demais questões.